@alan__gabriel. Como foi o processo de entender a total soberania de Deus depois de perder o bebê? Essa mesmo. É o que eu falei no vídeo. Tipo, o meu conteúdo daquele vídeo é só sobre isso, é só sobre a soberania de Deus. De que eu entendo que Deus sabe tudo. Eu não tenho dúvida de que Deus sabe o que é melhor, que Ele não erra. Eu não sei como é que as pessoas entendem, cada um tem uma dor, um sofrimento, um processo diferente, uma experiência de dor. E você vê muitos casos de pessoas que se revoltam contra Deus, que criticam Deus ou que perdem a fé, às vezes por coisas até pequenas. E eu não consigo imaginar nisso, porque eu não entendo, assim, para mim não faz sentido. Para mim Deus é soberano, Ele sabe o que Ele está fazendo, tudo que Ele faz é pelo bem da humanidade, é para proteger, é para cuidar de mim, eu imagino isso. Eu tenho isso muito certo na minha mente. Então, qualquer coisa que acontecer na minha vida, eu sempre imagino que tem um propósito por trás. Bem estilo Jó mesmo. Sim. Que perdeu tudo e no final tinha um propósito. Não é castigo de Deus, eu não enxergo um Deus assim. E isso é muito de relacionamento pessoal. Então, para mim, não é difícil ver Deus nessas coisas. Não é difícil entender a soberania dele. Difícil é ele lidar com o processo da dor. Sim. Porque isso aí independe disso, né? Você pode crer e ainda sofrer. Você pode saber que Deus está no controle e ainda chorar. Quando aconteceu, você ficou um tempo sem postar. Sim. Eu acompanhei até pelo Instagram. Foi esse tempo do processo para quanto tempo A gente ficou mais ou menos uma semana e meia que a gente até fez uma viagem. Até o Lei e a Erika estavam com a gente também, lá para Maceió. E aí foi mais para processar... não só o ocorrido, mas processar os próximos passos. Porque quando você está planejando uma gravidez, tá, né? Enfim, você está programando sua vida dentro daquilo. O que é que você vai fazer, onde vai ser o parto, próximos passos. Então, é mais para realinhar e reprogramar os próximos passos mesmo. Tipo assim, então, esse ano não vou mais fazer isso, esse ano eu vou fazer outra coisa. É mais de reprogramar mesmo a cabeça e os próximos passos mesmo. E a repercussão do vídeo, tipo, muito comentário? Muito, me surpreendeu. Muito. E acaba querendo que cura uma galera, né? Sim. Esse lugar, então, para mim, assim, isso já foi um propósito, entendeu? Se Deus usou essa história para gerar esperança em outras pessoas que passam por isso, então eu, para mim, já vejo como um propósito. Antes de eu não vou nem falar que a gente passou por algo similar, que a gente passou por algo idêntico, né? Até mais. Né? Nós perdemos a nossa filhinha também, mas faltando um mês para nascer e tal. Isso. E eu lembro que na hora que os médicos encheram a sala, estava nos Estados Unidos... E aí eu percebi uma movimentação estranha, eles fizeram 3 testes diferentes, e eles iam conversando um com o outro, e a médica veio em mim e falou assim, pai, o coração não bate, não tem vida. E aí, de repente, ele olhou para trás e falou assim, sua esposa já percebeu, corre lá. Daí começou aquele griteiro, aquela loucura, e eu lembro que eu comecei a me culpar muito, assim, eu comecei a chorar e eu comecei a me culpar, eu falei, Miriam, é culpa minha... Porque eu quis que essas férias fossem aqui. Você estava numa reta final. Poxa, você ficou 8 horas dentro de um voo. E era o meu desejo passar férias com a nossa família aqui. Isso é culpa minha. Ela virou, passando aquele momento de dor, cheio de lágrimas no olho. Ela virou e falou assim, Bruno, não é culpa sua. Ela olhou para mim, pegou firme na minha mão e falou assim, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E isso foi um norte para a gente... a partir dali e a partir das próximas horas que nós iríamos passar. E o resumo, assim, um dia a Miriam vem aqui para falar tudo, mas eu lembro que quando a gente voltou para o Brasil, algumas semanas depois, ela estava pregando em uma igreja dos amigos nossos, em Bertioga, e foi assustadora a palavra dela, assim. E o final da mensagem dela, ela falava assim, gente, Deus cura? Todo mundo, sim, falou assim, então, minha filha morreu de uma doença. Nós descobrimos que ela teve hidrópsia fetal. Gente, Deus ressuscita os mortos, a igreja ressuscita. Falou assim, então, meu marido colocou a mão na barriga, orou, e ela não ressuscitou. Deus, então, tudo que ela estabelecendo, que a palavra fala que Deus faz, ela foi falando assim, olha, dessa vez, nessa situação, com a gente, não foi assim. Ele não fez isso. Então, ela terminou a mensagem falando, então, onde está Deus? Está no mesmo lugar que ele sempre esteve, de soberania e governo dele, aonde se a cura veio, se não veio, se o milagre aconteceu ou não aconteceu, se ressuscitou ou não ressuscitou, ele vai continuar sendo bom e Deus. Quem pode mudar com isso somos nós. Essa situação pode ou me afastar de Deus ou me aproximar dele. E quantas pessoas foram curadas naquele dia, porque elas carregavam... Teve pessoas que veio pedir oração para ela e elas confessavam uma mágoa.
elas tinham uma mágoa de uma pessoa específica. E essa pessoa era quem? Deus. Que loucura. Né? Porque Deus deixou meu irmão morrer naquele acidente? Por que ele não protegeu meu irmão? Sabe? Tinham pessoas que carregavam uma forte mágoa de Deus, de falar, está escrito, os seus anjos deram ordem a respeito para livrar do mal. Então, por que o mal atingiu minha casa? Por que... Cara, é isso. A vida cristã é essa loucura. Nós não somos triunfalistas ao ponto de acreditarmos que tudo vai dar certo. Ele fala, se fosse para viver no triunfalismo, o Senhor não teria falado, no mundo vocês vão ter aflição. Exato. Até o dar certo eu vejo diferente, sabe? Às vezes para mim tá sempre dando certo. Não é o meu certo, entendeu? É o certo de Deus. Então, Boa. assim, às vezes eu sei que se Deus está fazendo, tá no controle dele. Então, para mim, tá sempre dando certo. Não pode ser que não esteja dando para mim, mas a vontade de Deus está dando certo, o controle dele está dando certo, tudo que ele está fazendo está dando certo. E a gente que não entende, e se gerar mágoa, alguma coisa, é por falta de relacionamento com Deus. Porque quando você tem experiência e vivência com Deus, você cria o hábito de confiar em Deus. Porque precisa ser um hábito, uma coisa rotineira mesmo, assim, do dia a dia. De, cara, eu já confiei em outras vezes, eu sei que ele veio, não vai ser diferente agora. E é saber que Deus, ele não é de acordo com o que ele faz, é quem ele é. Então, ainda que ele não faça o que eu estou esperando, ele continua sendo. Galera, vocês ainda têm dúvidas sobre deixar o seu dinheiro no banco digital? O Warbank está chegando para fazer você confiar no novo, confiar no digital. Então, baixe o app aí.